Mais Algarve. O Algarve num clique. O Concelho de Olhão vive um novo ciclo político com a tomada de posse de Ricardo Calé como Presidente da Câmara Municipal, sucedendo a António Miguel Pina após 12 anos de liderança autárquica. A cerimónia oficial decorreu a 26 de outubro de 2025 no Auditório Municipal Maria Barroso e marcou o início do mandato 2025-2029. Com uma vitória eleitoral expressiva, Ricardo Calé assumiu o cargo com um discurso centrado na proximidade com os cidadãos, no diálogo com todas as forças vivas do concelho e na aposta na qualidade de vida dos olhanenses. É neste contexto que surge a entrevista agora apresentada, fruto de um trabalho colaborativo entre a Mais Algarve, Rádio Total e Rádio Vicentina FM. Esta parceria editorial pretende reforçar a cobertura jornalística regional, aproximando os meios de comunicação da comunidade e dando voz aos protagonistas da vida pública algarvia. Ao longo da conversa, Ricardo Calé aborda os desafios prioritários do novo Executivo, desde a gestão urbana e ambiental até ao reforço da coesão social e cultural. A entrevista procura não apenas dar a conhecer as linhas estratégicas do mandato, mas também aprofundar a visão do novo Presidente para o futuro da cidade da restauração Olhão, num momento em que o concelho se afirma como um dos polos mais dinâmicos da região do Algarve. Nós reforçamos aquele que é a estratégia da venda a custos controlados dos 104 fogos na litografia. Fizemos um reforço de mensagem, porquê? Porque as candidaturas acabam agora, nas próximas semanas, e para quem ainda não se tivesse candidatado ou não se tivesse apercebido, fizemos este reforço de comunicação. O que é que nós estamos a fazer já para os primeiros 100 dias de mandato? A lançar imediatamente a construção das infraestruturas de litografia para que, dentro dos próximos 6 meses, se inicie a construção dos 104 fogos para venda a custos acessíveis e pretendemos os outros 104 fogos para renda acessível. E nós, quando temos prioridades, utilizamos todos os momentos e demonstramos também na nossa atividade diária que essa é uma prioridade. Trocando por miúdos. Tendo tomado posse no domingo passado, a primeira reunião formal que tivemos foi logo na terça-feira com a CCDR, para conseguirmos reforçar, junto à CCDR, a importância da aprovação dos 2 planos pormenor que temos, o da João Dourém e o do Parque de Inovação Tecnológica do Algarve. Porque são nestes 2 planos pormenor que nós temos áreas de cedência para a habitação pública, num lado 400 fogos e no outro lado 440. E explicámos à CCDR que os planos de pormenor não eram apenas para os fins que se destinavam, mas que também eram um grande vetor para a construção da habitação pública que pretendemos para os próximos anos. Sendo que este primeiro da litografia nós já estamos a executar, necessitamos de começar já a programar os outros 2. Ao mesmo tempo, também dar aqui uma nota que é importante. Nestes primeiros 100 dias de mandatos, nós queremos marcar vários pontos de intervenção na comunidade para que a população perceba que nós estamos já a agir, e os 100 dias de mandato são um bom marco num concelho e em qualquer eleição para demonstrar a dinâmica do novo Executivo. Portanto, nestes primeiros 100 dias de mandato também queremos colocar as casas de função em prática. Portanto, os 2 T4 que temos nos CDH, colocar assim para o arrendamento naquelas que são as profissões de maior urgência e necessidade na comunidade, como os professores, as forças de segurança, médicos e enfermeiros. A parte em Moncarapaz, em Olhão, está programado também algum tipo de habitação a custos controlados ou a rendas baixas? Portanto, isto para sairmos um bocado da cidade de Olhão. Esta questão da litografia é na freguesia de Olhão. O que nós estamos também já a fazer é já adquirimos o terreno em Moncarapaz e vamos colocar já no orçamento do próximo ano o início da construção dos 12 fogos em Moncarapaz. Por acaso, os planos de pormenor que falei há pouco do Parque de Inovação Tecnológica e da João Dourém são na freguesia de Peixão. O que é que nos falta agora é a aldeia de Peixão, centro, e também Fuzeta. Na Fuzeta já estamos a estreitar relações com o proprietário, porque a Fuzeta, em termos urbanos, é muito restrita. Estamos já a estreitar relações com a Igreja, porque o nosso objetivo é um dos passos que a Igreja lá tem, fazermos uma parceria com eles. A Câmara constrói, dará então uma percentagem dos fogos construídos à Igreja e os outros ficarão para o mercado de habitação pública na Fuzeta. Em Peixão, aproveitar os novos veículos que temos de alteração do uso dos solos para a habitação pública e perto de uma zona infraestruturada, ali bem perto da junta de freguesia, também negociar com aquele proprietário, demonstrando que é um terreno que não tem qualquer viabilidade de construção,
a não ser pelos novos veículos legais de habitação pública, nomeadamente a aproximação de infraestruturas em terrenos que não sejam de tipologia A, B ou CH, que é como é aquele caso. Portanto, e com isto consegui chegar ali a acordo com o proprietário, sendo que o projeto da Fuseta e o projeto de pressão são duas vontades, portanto, como tal, têm que ser concretizadas e não se vão iniciar já em 2026. Tudo o que falei anteriormente é para iniciar já em 2026. Muito bem. Relativamente ao Parque Desportivo, Olhão também tem muito desporto. Como é que está o Parque Desportivo de Olhão? O que é que vão melhorar ou tentar melhorar no Parque Desportivo de Olhão? Nós fomos muito claros com a população. Queremos, na parte desportiva, criar 10 novas infraestruturas no Concelho de Olhão. E fomos também muito explícitos quando explicámos que infraestruturas seriam essas. Seriam desde as de menor dimensão até às de maior dimensão. E, eventualmente, as de menor dimensão poderemos estar a falar, inclusive, de um simples campo de petanca, que não existe muita gente a praticar, mas que não temos condições organizadas. As pessoas fazem isto ad hoc e nós temos que ter um espaço onde se possam sentir à vontade para fazer esta prática de desporto e agendar, inclusive, algumas competições. Até depois, infraestruturas desportivas de maior dimensão, como a pista de atletismo de Peixão e com uma grande cidade desportiva também neste plano pormenor da João Dourém. E também nestes 100 dias de mandato, para demonstrar também esta nossa exigência com o desporto, vamos ter aqui dois grandes propósitos. Fazer já a cobertura daquele que é o polidesportivo de Quelves, para assim melhorar o conforto e criar ali uma verdadeira zona desportiva para que os jovens que praticam desporto nos mais diversos clubes possam ter ali uma solução também no inverno, com esta cobertura, e ao mesmo tempo, nestes próximos 100 dias, tentar lançar aquele que é o projeto do complexo de pádel e ténis, também do Concelho de Olhão. Portanto, dar já esta nota nos primeiros 100 dias de mandato. E essa parte foi uma parte também de exigência dos próprios clubes e associações? Vai de encontro àquilo que os clubes querem, ou os clubes querem sempre um bocadinho mais, mas vocês não conseguem chegar lá já? Nós, felizmente, temos uma relação muito boa com todos os clubes do Concelho. Trabalhamos em conjunto. Os clubes, muitas vezes, substituem o Estado naquele que é o acompanhamento dos jovens, naquele horário do pós-escolar. E nós temos que perceber que eles estão a fazer um trabalho que é muito importante, portanto nós temos que apoiá-los. A nossa relação com os clubes é muito boa, temos feito fortes investimentos ao longo dos últimos anos na parte desportiva e também nas infraestruturas desportivas, como a construção do pavilhão, como o apoio ao relevado sintético no estádio José Arcães, permitindo assim libertar uma grande componente de utilização do estádio municipal. Ao mesmo tempo, com agora o aumento do pavilhão do ginásio Clube Olhanense. Portanto, nós temos aqui uma relação muito estreita e temos participado nesta que é a requalificação do Parque Desportivo do Concelho de Olhão. Mas queremos muito mais. E neste estreitar de relação com os clubes que temos, e uma relação tão boa e tão saudável que temos com os clubes, claro que todas estas expectativas e todas estas estratégias a nível de programação temporal são feitas com os clubes. Portanto, nós sabemos quais são as urgências e, portanto, estamos aqui a tentar fazer a nossa estratégia de acordo com urgências nesta excelente relação que temos com os clubes desportivos. A nível do parque escolar, é notório que há escolas em obras aqui em Olhão, algumas que têm que estar em contentores, por força mesmo dessas obras. Como é que se encontra o parque escolar? Quais as vossas perspectivas para o parque escolar aqui de Olhão? Olhão sempre foi referência na educação. Sempre desde cedo nós percebemos que tínhamos aqui duas grandes prioridades: a educação e a habitação. E antes dos outros municípios olharem para estes projetos, nós fomos requalificando o parque escolar e requalificando o parque habitacional. Felizmente já estamos à frente nestas duas infraestruturas e então nos últimos 18 meses iniciámos a requalificação do espaço público do Concelho de Olhão, nomeadamente na rede viária, que era algo que estava ainda um pouco atrasado. Porquê? Porque tínhamos definido e tínhamos explicado muito bem à população que a habitação e a educação eram as nossas prioridades de investimento. Felizmente temos um parque escolar requalificado, mas ainda não é suficiente. Demonstramos na relação que tivemos com o Ministério da Educação e com a própria CCDR duas intervenções que seriam as mais importantes agora para os próximos anos. E felizmente tivemos a informação a semana passada que aquelas prioridades que nós demos foram colocadas neste programa de investimento do parque escolar do Algarve, nomeadamente a Escola João Lúcio na Fuseta e a Escola João da Rosa aqui em Olhão. Além de estas duas requalificações que vamos agora iniciar os projetos, porque já tivemos a felicidade de terem sido integradas neste novo investimento que vai ser feito em Orçamento de Estado, vamos também avançar este ano com a requalificação da Cavalinha.
Mas, mais uma vez, tudo isto tem que ser através de estratégia. Então, estando a requalificar a escola EB1, número 1 do Largo da Feira, que temos os alunos em contentores, terminando esta requalificação até ao verão deste ano, estamos então prontos para começar a requalificação da Cavalinha em setembro. Porquê? Porque os alunos da Cavalinha vão poder vir então para estes contentores que já estão, vão ser agora depois disponibilizados quando terminar a requalificação da escola número 1. Mas isso não é apenas no ensino básico que estamos a falar da nossa estratégia de investimento. Também no pré-escolar nós temos uma estratégia. E propusemos para os próximos 4 anos fazer mais 12 salas de aula do pré-escolar. Portanto, estamos a dar toda a força à requalificação do pré-escolar da João de Orém, onde ali teremos 6 salas de aula de pré-escolar, e vamos também iniciar os projetos para que em 2026 se terminem os projetos e os concursos, para que em 2027 comece a construção das outras 6 salas de aulas que nos propusemos para os próximos 4 anos. Olhão tem falta de professores? Olhão Conselho. Olhão tem falta de professores. Temos aqui a informação das escolas que existe uma outra necessidade numa outra disciplina mais específica, e nós também nestes 100 dias de mandato, quando colocaremos no mercado as nossas casas de função para as profissões de urgência, segurança, saúde e educação, também vamos dar esta nota à comunidade escolar. A comunidade escolar poderá contar também nesta valência com a Câmara Municipal. Portanto, nós e as escolas informarem aos professores que concorrem e que se têm que deslocar de todos os pontos do país, que em Olhão não se preocupem, que têm acesso a um quarto digno, com grande qualidade, a baixo preço. Isto também será uma vantagem competitiva que nós acreditamos que poderemos dar aqui um apoio às escolas nesta captação de professores. Redes viárias. Foi notória este verão, pelo menos, que atravessar Olhão já era um pesadelo. Este verão, por força das obras de melhoramento, ficou ainda pior. Temos essas obras terminadas no centro de Olhão, e a outra via rápida, aquela via que normalmente é designada por passar ao lado de Olhão, quando é que está pronta? Nós tínhamos aqui esta necessidade de fazer a requalificação das 4 estradas, colocando lá uma rotunda, não apenas pelo tráfego, mas por todas as infraestruturas que existem no subsolo. Aquela é a zona onde eventualmente existem mais infraestruturas no concelho de Olhão subterrâneas, porque é o atravessamento entre a zona norte e a zona sul. Algumas pessoas dizem que a rotunda demorou algum tempo, levou 6 meses a ser concluída. Nós sabíamos que os projetos nos diziam que a rotunda iria demorar 6 meses. Nós é que fomos ambiciosos e lançámos o concurso em 4. No entanto, o concurso foi lançado em 4 meses, mas a obra fez de facto em 6 meses. Tivemos 2 cuidados. Primeiro, apenas lançámos a obra das rotundas das 4 estradas quando a via do Infante ficou gratuita, permitindo que todo o trânsito que se faz entre Tavira e Faro passe para a via do Infante sem custos. Quando a via do Infante ficou gratuita, lançámos então a rotunda das 4 estradas. A rotunda das 4 estradas, a parte de superfície é muito rápida de fazer, leva um mês e meio. Os 4 meses de trabalho foram exatamente no subsolo, que é aquela obra ingrata que nunca ninguém vê, ninguém reconhece depois está feita, mas de repente temos ali o saneamento, a água, as telecomunicações, a eletricidade, tudo a passar com grande qualidade e com infraestruturas novas, e que a população não se chega a perceber. Felizmente conseguimos concluir a rotunda e abrir o tráfego antes do verão, mas também sabemos que temos esta grande obra da variante que cruza todo o norte do concelho de Olhão, que vai interromper pequenos nós, perto da Acaso, perto do cemitério de Quelves, perto da zona de Peixão. E quando estes grandes nós são interrompidos, vão causar algumas entropias em todo o resto do concelho, porque o trânsito tem um efeito borboleta. Mas também a população percebe que é aqui uma pausa que se faz no normal funcionamento da cidade, para que daqui a 4 ou 5 meses tenhamos uma regularização do trânsito que vai ser muito benéfica, nomeadamente com esta construção desta variante, que tem os seus prazos muito definidos, porque a variante está inscrita no PRR e tem que terminar até mais junho do próximo ano. Portanto, como tal, a obra da variante não podia parar, com todos os constrangimentos que poderiam existir. Mas a população sabe que temos aqui 4 ou 5 meses de alguns desafios de trânsito, para depois termos aqui décadas de muito conforto e qualidade de utilização da rede viária do concelho. Turismo. Olhão tem sido um concelho turístico, mas a cidade de Olhão em si e também a Fuseta são os 2 polos mais turísticos do concelho. Aqui, a nível da cidade, vai finalmente ter uma praia à cidade.
ou pelo menos estão a trabalhar naquele Parque Ribeirinho. Como é que está essa situação? Nós não o chamamos praia, é porque o próprio ICNF não permite que se façam praias urbanas, portanto nós chamamos ali a requalificação dos jardins de areia. E o objetivo não é que exista ali uma praia para banhos clara e direta da população. Acreditamos que podemos ter as condições para que isso aconteça e para que a população possa utilizar na melhor fruição pública daquele espaço, mas o objetivo não é ser uma praia pura e dura. O que acontece é que naquela zona poente do concelho de Olhão tínhamos ali uma zona muito degradada, um pôr do sol maravilhoso sob as salinas, com os flamingos todos os dias a levantar e a pousar ali com paisagens fantásticas, mas depois tínhamos ali algo que parecia muito industrial, muito abandonado. E nós tivemos duas obras. Há pessoas com responsabilidades políticas que foram lá fazer alguma parte política nesta campanha e que nem sequer se aperceberam ou nem sequer sabem que estão ali duas obras a acontecer. Temos duas obras distintas. Um parque urbano a poente, que vai ter uma zona nova de utilização pública para famílias, que vai ser fantástica, e ao mesmo tempo a requalificação das tapadas. Portanto, são duas obras num espaço, uma distância de 50 metros. Essas duas obras estarão terminadas até ao final do ano e nós temos aqui expectativas e algumas surpresas que queremos depois apresentar à população quando aquele espaço for inaugurado. Outra situação também que salta à vista, neste momento, que as obras já começaram, é ali em redor do bairro 16 de Junho. Nós passamos lá e vemos aqueles prédios todos novos a serem construídos e vemos ali o bairro no meio. O que é que vai acontecer ao bairro? Aquilo é um aglomerado habitacional, para ser simpático na utilização das palavras, que não tem qualquer tipo de segurança nem de salubridade. E nós demonstramos também qual é a estratégia do Partido Socialista para a habitação no concelho. E foi muito clara. As pessoas que ali nasceram, que ali construíram a sua vida, que ali estudaram, criaram amizades, viram crescer os seus filhos, não podiam ser segregadas para outra zona do concelho. Seria muito fácil a Câmara Municipal ter decidido fazer uma outra zona onde poderia colocar estas famílias longe daquela que é a zona premium da cidade, digamos assim. Mas nós achamos que não devemos segregar, devemos incluir. Portanto, atrás do Hotel de 5 estrelas do concelho está a nascer um novo bairro de 16 de Junho Sul, que é para onde aquelas famílias serão localizadas. As pessoas vão poder continuar a viver onde construíram as suas memórias, onde construíram as suas vivências, onde criaram a sua família. E isto é uma verdadeira nota de planeamento que só poderia ser de um Partido Socialista, que nós estamos sempre na defesa do progresso, na defesa de inovação, na defesa daquelas que são as melhorias do território através das novas tendências, mas ao mesmo tempo respeitando muito bem o Estado Social. E foi por isso que o povo de Olhão nos elegeu mais uma vez com grande força e com grande demonstração de confiança naquele que seria o nosso projeto. Fuzete é outro polo turístico do concelho de Olhão. O que é que têm programado para melhorar, porque algumas coisas claramente precisavam de ser melhoradas ou reformuladas? Qual é a vossa ideia para a Fuzeta? A Fuzeta tem ali um grande desafio de estacionamento. Portanto, nós temos que conseguir perceber como é que algum dia se trará uma solução para o estacionamento da Fuzeta. Ao mesmo tempo, a Presidente da Junta de Freguesia demonstrou vontade de investir naquele parque campismo. O parque campismo da Fuzeta, que é muito utilizado, tem muita qualidade, mas, por exemplo, não está legalizado. E ela deu nota que quer imediatamente iniciar a legalização daquele parque, porque tem todas as condições para ter uma grande qualidade. Ao mesmo tempo, a Fuzeta tem um ex-libris, que é o seu salva-vidas, que é a imagem daquela terra. E nós temos que, com toda a responsabilidade, mas também com toda a frontalidade, apresentar esta informação aos fuzetenses. O salva-vidas não é da Câmara Municipal, e todos eles sabem, e, de acordo com a informação que temos e dos estudos que pedimos e que já temos a nossa mão, a requalificação daquele edifício de 50 metros quadrados é 1.300.000 euros. Portanto, nós não, além do edifício não ser nosso, nós poderíamos reivindicá-lo para vir para a Câmara Municipal, mas depois teríamos o desafio de encontrar 1.300.000 euros para requalificá-lo. E temos que ter esta responsabilidade na utilização dos fundos públicos. Por isso, felizmente percebemos que pode haver uma candidatura de fundos comunitários para a requalificação daquele tipo de edifícios, portanto estamos a trabalhar nessa mesma candidatura e depois, acreditando que vamos ter sucesso nesta candidatura, vamos reivindicar junto do Património Geral do Estado que nos seja cedido aquele equipamento, porque nós queremos salvaguardá-lo, mas ao mesmo tempo acreditamos que quando fomos eleitos por estas duas vertentes: responsabilidade na utilização dos fundos públicos e ao mesmo tempo uma boa estratégia de desenvolvimento do território. E nós, apresentando estas duas soluções para o salva-vidas, acreditamos que estamos assim a conseguir consagrar estas duas vontades da população: boa utilização dos fundos e boa programação do território. Uma coisa que também não é da Câmara Municipal, mas que diz respeito à Câmara Municipal, mais que seja a sua visualização, é a
Doca Pesca. Ainda há pouco tempo foi lá lançada a primeira pedra do Aba Azul. Como é que está a situação ali da requalificação da Doca Pesca? O Aba Azul é um projeto nosso, da Câmara Municipal. Embora esteja dentro do Porto de Pesca, numa zona da Doca Pesca, é uma obra que é da Câmara Municipal. Portanto, nós estamos com todo o gás para conseguir terminá-la dentro dos tempos do PRR, aqui havendo um reforço, inclusive, junto ao empreiteiro, para trabalhar no pós-laboral e assim conseguir executar aquele projeto a tempo. O que é que acontece ali no Porto de Pesca? A Câmara, embora não tenha a jurisdição, tem pedido fortemente ao Governo para que nos permita intervir ali. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Aquela estrada que ali está de acesso ao Porto de Pesca é uma estrada que está em péssimas condições de utilização. O que nós dizemos é, se não fazem, pelo menos deixem-nos fazer. Ao mesmo tempo, há aqui uma necessidade urgente de requalificar aqueles que são os acessos às embarcações da pesca artesanal. São condições que são péssimas. Quem lá utiliza aquilo todos os dias sabe que vai arriscar todos os dias aceder ao seu barco. Se a maré estiver cheia, até se faz com alguma segurança. Quando a maré está vazia, é um caos. E nós já tínhamos anteriormente articulado com a Doca Pesca, município de Olhão e Doca Pesca, num programa funcional futuro para aquela zona. Infelizmente, sabemos que esse programa funcional está ainda na mesa do Ministério à espera que alguém aprove. O que nós dizemos e estamos sempre a reforçar é, se não fazem, deixem-nos fazer, que nós sabemos como fazer. Muito bem. Falta-nos só falar de um sítio que é mais a casa dos olhanenses de praia, que é a Armona. O que é que têm programado para a Armona? A Armona é uma das Ilhas Barreira que felizmente está melhor consolidada. Portanto, entre o Farol, Angar, Escolatre e Armona, nós temos na Armona algum conforto para as pessoas que têm lá a sua casa, porque temos junto de nós a possibilidade de dar informação àquela população que durante anos as casas serão dos próprios. Se bem que a Armona é a única que pertence ao Concelho de Olhão, as outras pertencem ao Concelho vizinho. E nós temos que melhorar aquelas condições para tornar aquela ilha permanente e ao mesmo tempo mostrar ao Estado Central que ela está organizada e que não tem que haver problemas como existem nas outras ilhas da gestão das habitações, que nós estamos qualificados para o fazer. E por isso lançámos uma requalificação à séria daquele que poderia ser o maior meio de agressividade da natureza, nomeadamente naquela que é a gestão do saneamento e do acesso à água. Portanto, estamos a fazer uma intervenção de 5 milhões de euros na construção do saneamento de toda aquela ilha. Já temos 2/3 da ilha totalmente completo, a obra já está terminada nesses 2/3, vamos agora terminar no último terço, portanto, e com este investimento na rede de saneamento da Armona de 5 milhões de euros, é uma verdadeira intervenção junto do território que demonstra que a solução estará estabilizada para o futuro, e é isso que nós estamos a fazer. Muito bem, falando agora, estamos quase a chegar ao fim da entrevista, faltam-nos aqui 2 temas, só bombeiros. Novo quartel de bombeiros, vai ou não vai se realizar? Nós, mais uma vez, a população acha sempre e espera que nós tenhamos uma grande responsabilidade naquela que é a gestão autárquica e confunde muitas vezes aquela que é a gestão do território. As pessoas pensam que as câmaras mandam no seu território, o que infelizmente não é verdade. Nós temos que estar dependentes de parceiros externos à Câmara Municipal para fazer a nossa programação sobre o território. E nós, quando fazemos a programação sobre o território, e sendo de um concelho de Olhão composto por freguesia da Fuzeta, de Moncarapaz, de Quelves, de Peixão e de Olhão, programamos o território sabendo que a Força de Proteção Civil tem que estar perto de todas estas freguesias e de acesso rápido a todas elas. E, portanto, a zona onde achamos que o quartel dos bombeiros deve estar, está no início da nossa variante, estando assim perto de Moncarapaz e de Peixão, e ao mesmo tempo perto o suficiente da Fuzeta, de Quelves e de Olhão para chegar rapidamente a qualquer meio de socorro. Portanto, aquele terreno é o terreno que nós queremos. É o terreno que nós queremos, é o terreno que nós desenvolvemos para a construção do quartel. Fizemos o que é mais difícil, que é os fundos necessários para a construção. Já temos aprovado os 5 milhões de euros necessários para a construção do quartel. Agora, com a alteração do PDM, vamos ter então os mecanismos de regularização ou de utilização e de alteração do uso do solo para podermos iniciar a sua construção. Portanto, está preso por detalhes. O que é que nos dizem estas entidades que têm que dar estes pareceres externos? Existem outras soluções no Concelho, urbanas, que onde pode ser construído o quartel. Mas quem tem a capacidade de gestão e de planeamento do Concelho somos nós, as autarquias. Podemos ter um terreno urbano que até é da Câmara Municipal, perto dos mercados municipais, mas não é junto desta zona que queremos
ter o quartel de Proteção Civil e o quartel dos Bombeiros de Olhão. É naquela zona que está perto de todos os fregueses e conseguimos ter a certeza que vai ter grande qualidade e grande capacidade de resposta de atuação de meios de socorro. Portanto, aquilo é a nossa zona, é ali que nós vamos construir o quartel, poderá estar atrasado mais 12 meses, menos 12 meses. Felizmente a Corporação de Olhão, dos Bombeiros de Olhão, é das que está melhor equipadas, somos exemplo a nível regional, falta-nos o quartel, temos o dinheiro, vamos iniciar a construção. Muito bem. Polícia Municipal. Vai aumentar os quadros? Não vai aumentar os quadros? Quais são as novas incumbências também para a Polícia Municipal? A Polícia Municipal agora neste momento até lançou um concurso para captação de novos agentes. Já temos lá, eu não lhe quero mentir, cerca de uma dezena de agentes que estão em formação, que já estão na fase final de formação in loco, vão agora sair para fazer a formação que é feita a nível nacional durante alguns meses e que depois integrarão aqueles que passarem esta força policial. Temos uma vantagem, fomos nos primeiros concelhos a nível regional a ter polícia municipal, tem sido também um bom exemplo, uma boa prática, estamos a reforçar os meios e ao mesmo tempo vamos iniciar também agora aquela que será o aumento da zona de videovigilância, permitindo também assim que esta componente de vigilância e patrulha de proximidade possa fazer o seu efeito, sendo que felizmente as pessoas já estão mais despertas. A Polícia Municipal é uma polícia de fiscalização, não é uma polícia de segurança pública, portanto não pode fazer criminalidade. No início sentíamos que a população queria que a Polícia Municipal substituísse a PSP, porque sentia que a PSP estava a cair um bocadito ou a diminuir o seu policiamento de proximidade. A Polícia Municipal pode fazer um policiamento de proximidade dissuasor, porque não tem criminalidade. Se houver um assalto, nunca será a Polícia Municipal que tem que agir, será sempre a PSP. No entanto, felizmente, no início estranhou-se, mas agora, como costuma dizer, já se entranhou, portanto a população vê aqui uma força parceira e que, felizmente, todos os dias temos N contactos a pedir o nosso apoio. Um último projeto que também é muito importante e que está a ser lançado agora também através de parceria entre a nossa ação social e a Polícia Municipal é o projeto de acompanhamento dos idosos em casa através de um mecanismo eletrónico de emergência em que a população saberá que 24 sobre 24 horas quem tiver esta pulseira, se houver alguma urgência, algum desmaio, algum problema, inclusive de segurança em casa, pode ativar a pulseira e a Polícia Municipal vai automaticamente lá e isto é também mais uma vez um projeto que liga muito bem àquela que se pretende que seja a missão da Polícia Municipal, uma polícia de proximidade dos aranhenses. Muito bem, o Ricardo Calé tem falado aí ao longo da entrevista nós, e agora vamos fazer uma pergunta sentimento do Ricardo Calé Pessoa com esta maioria que os olhanenses votaram em si para dirigir a Câmara Municipal nos próximos 4 anos. O seu sentimento pessoal? É um sentimento de grande orgulho. Nós já tivemos estas alterações de ciclo quando um presidente sai e entra outro várias vezes aqui no Concelho de Olhão e a história diz que à primeira não costuma haver maioria. Portanto, nós temos um grande orgulho, eu tenho um grande orgulho por ter tido essa maioria, mas também sei que essa maioria não traz apenas orgulho, mas traz também muita responsabilidade. E agora a pressão está máxima e o que eu digo aqui aos nossos colegas, às nossas equipas, é que a exigência é maior que nunca. Mas também traz-nos uma vantagem. Eu tenho falado com outros colegas de outros concelhos que, não tendo maioria, estão ainda a preparar as estratégias para perceber como é que conseguem, com alguma seriedade, poder governar os seus espaços. Nós, felizmente, desde o primeiro dia, como temos maioria, apresentámos à oposição como totalmente disponíveis para trabalhar em conjunto. Inclusive, isso foi um dos pontos principais do meu discurso na tomada de posse. Quero contar com todos, porque a população votou em todos, mas ao mesmo tempo pude, a partir do primeiro dia, começar a programar. Não tivemos que estar preocupados, é difícil falar do meu, eu gosto mais de falar de nós. Não tive que estar preocupado em reforçar aquela que poderia ser a estabilidade para governar, pude começar a partir do primeiro dia a programar. E isso é uma vantagem muito grande para o Concelho de Olhão. Portanto, os olhanenses só terem-nos dado a maioria, deram-nos responsabilidade, mas felizmente também nos deram as ferramentas necessárias para podermos começar já a trabalhar. É um privilégio muito grande. Eu cresci e nasci no Concelho de Olhão, portanto eu, como qualquer outro olhanense, olhamos sempre à volta e temos sempre as nossas ideias sobre aquela que deverá ser a melhor gestão da cidade. Também sempre que vou fora, sempre que me dedico um bocadinho a estudar as melhores práticas de outras zonas do globo, esta mundividência que é necessário, porque nada se inventa, tudo se consegue trazer, apenas aplicá-lo de acordo com as melhores práticas, permite-me agora poder desenhar aquele que será o Concelho
Conselho para os próximos 10, 15, 20 anos. E muitas medidas que nós queremos tomar agora são medidas que terão uma vertente muito educacional, terão uma vertente muito programática e que vão ter repercussões, eventualmente até quando eu terminar os meus mandatos. Se eu tiver a sorte de cá estar 3 mandatos, há iniciativas que eu vou começar a implementar e colocar em prática já no ano 2026, que vão ter a sua repercussão apenas daqui a 10, 15, 20 anos. Mas essa eu acho que é uma verdadeira marca que os autarcas devem ter e uma verdadeira pegada que devem deixar no território. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado. Mais Algarve. O Algarve num clique.